Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Honey Talk. Esse que vai ser um formato de podcast que a gente vai trazer aqui assuntos pertinentes a comportamento, a psicologia, a desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional também. E a gente espera que de alguma forma os convidados que passarão por aqui possam trazer novos conhecimentos para que você possa implementar na sua vida. E hoje, para o nosso primeiro podcast, a gente tem aqui um cara muito fera, alguém que vocês vão ter o prazer de conhecer, que é o Nicolau Costa. O Nicolau, ele é especialista em canto, já é professor já há muitos anos de canto, e a gente vai estar trocando hoje um pouquinho uma ideia sobre comunicação, como se comunicar melhor, como ter uma postura quando falar. A gente vai trazer esses assuntos para que a gente possa desenvolver aqui ferramentas para te ajudar a melhorar a sua voz, numa entrevista de emprego, em uma comunicação interpessoal. E a gente espera que a gente possa, de certa forma, te ajudar com esse conteúdo que a gente vai trazer nessa noite. Quero passar aqui a palavra agora aqui para vocês, para o Nicolau. Ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, ele vai contar um pouquinho sobre a história dele. Pô, cara, então eu quero agradecer, Ranei, pela honra de poder fazer esse primeiro episódio, né? Realmente eu fiquei muito feliz, eu sei que tu conhece muita gente, tem tantas pessoas que poderiam estar aqui, e eu fico muito feliz de poder estar aqui abrindo esse trabalho que eu acredito que é muito importante. Eu sou vocal coach, né? Sou professor de canto já há muitos anos, eu trabalho com cantores iniciantes, fazendo preparação vocal de cantores profissionais, a galera que canta na noite. Eu tenho um treinamento extenso de 8 horas de duração para as equipes de louvor das igrejas. Tenho um trabalho também com podcast. E sou ministro de louvor, cara, na igreja local, ali na Igreja Batista do Angelim, já há muitos anos. Atualmente eu não estou hoje integrado a uma equipe, mas ministro de louvor, professor de canto. E é isso, vai ser um grande prazer a gente estar trocando essa ideia aqui hoje. Cara, muito legal. E para quem não sabe, Nicolau já foi meu professor de canto também. Peguei umas aulas aí com ele. E Nicolau, primeiramente assim, para a galera entender um pouquinho, o que é um vocal coach? Como é que tu desenvolve assim, esse trabalho direcionado para a voz, para o canto? É interessante porque assim, eu trabalho como professor de canto e como vocal coach. Qual é a diferença de uma coisa entre outra? Como professor de canto, eu vou atuar ensinando uma pessoa a cantar do zero, como já fiz com várias pessoas. E como coach, como vocal coach, eu vou utilizar as ferramentas do coach para aumentar a performance técnica daquela pessoa. E aí, por mais que esse termo coach não esteja mais tão bem visto hoje em dia, né, esteja banalizado, né, como várias outras profissões, o coach, nós vamos utilizar ferramentas de reprogramação neurolinguística, de trazer clareza de estado atual, PNL, né? PNL e trazer ferramentas. A palavra coach significa cocheiro, né? Tipo do cara antigo, né? Que conduzia ali o cavalo, a carruagem. Então a ideia de coach é onde você está, qual é o nível que você está e qual é o nível que você quer atingir. E aí eu vou traçar um caminho, uma rota para que você chegue até esse estado, esse objetivo. E dentro disso é necessário trabalhar questões como autorresponsabilidade, trabalhar questões, crenças de merecimento, crenças limitantes, trabalhar pontos como a questão da reprogramação neurolinguística, né, como a gente falou. Então, assim, o professor, ele vai ensinar e o coach, ele vai trabalhar mais a questão de performance. Então, essa é basicamente aí a diferença. Entendi. Cara, muito legal, Nicolau. E pra ti, assim, qual a importância, que tu observa, que tu entende, que é a pessoa entender como é que funciona a voz dela, como ela se comunicar, como ela ter uma postura melhor, como ela pode realmente ter uma comunicação de confiança, né? Porque tu é um profissional da voz, então a forma como a pessoa já fala, tu já consegue ter, né? De certa forma, Uhum. uma avaliação.
O que que tu pode dizer assim pra gente da importância de ter uma comunicação confiante, de quando a pessoa for falar, né, ela for poder entonar a voz dela, ela saber falar de uma forma que seja clara, que seja audível. O que é pra ti uma comunicação confiante? Cara, assim, é importante a gente começar estruturando que existe a comunicação verbal, que é essa que a gente está falando aqui de voz, e existe uma comunicação não verbal, que é aquilo que eu falo através de outros instrumentos. Eu vou comunicar com a pessoa através de outros sentidos. Uhum. A voz, sem dúvida alguma, ela é a forma de comunicação mais poderosa que existe. A voz, ela tem tonalidade, ela tem volume, ela tem timbre, ela tem intensidade, ela tem duração. Ela tem propriedades do som que comunicam no consciente e no inconsciente do indivíduo. Então, e a gente sabe que comunicação é poder. Uhum. Então, existem várias maneiras, por exemplo, de eu te falar algo. Uhum. E a forma como eu vou te falar isso, eu posso obter o meu objetivo ou não. Uhum. Então, comunicação é poder. É poder. Eu posso simplesmente destruir uma cidade, eu posso acabar com uma empresa, eu posso ruir uma igreja, Uhum. ou proporcionalmente inverso, eu posso melhorar o ambiente que eu tô através da comunicação. Eu acredito que é o principal fator hoje que as pessoas estão pecando, é na comunicação. Na comunicação. E a verbal, como eu falei, a entonação de voz, ela pode trazer firmeza, pode trazer insegurança, Uhum. fechamento de negócio, apresentação de artigos, na forma como eu vendo o meu trabalho. Uhum. Tudo isso influencia diretamente e determinantemente. Muito Então é legal, por aí Nicolau. que eu acredito que seja a importância. Muito legal. Então a gente observa que realmente a voz, por ser um instrumento tão importante para a nossa comunicação, né, que uma das primeiras coisas que o ser humano ele desenvolve ali na sua fase da primeira infância é a habilidade de caminhar e a habilidade de falar. Sim, Então a fala está muito ligada ao código, né? Ao sim. código que a criança ela ouve e ela começa a reproduzir. E a gente traz também um pouquinho para esse lado do comportamento das emoções, como tu mesmo falou, né? Que Sim. a forma como a pessoa ela fala, ela transmite poder ou fraqueza ou Sim, insegurança. E tudo isso uma pessoa que ela tem, de certa forma, um pouco de conhecimento sobre a voz, ela vai poder observar, né? claro. Tu já trabalhou assim com equipes de louvor, equipes de teatro em preparação vocal? O que que tu observava assim que era a dificuldade das pessoas ao se comunicar, assim, ao falar? Nem antes mesmo de cantar, tu observava assim que as pessoas tinham um certo medo, uma certa insegurança ao falar? O que que tu observava assim? Olha, digamos assim, o núcleo disso que tu tá colocando é um assunto que é muito abordado dentro do coach, que é a questão da clareza. Uhum. A falta de clareza, ela vai afetar na minha performance, seja em qualquer área da minha vida. Então, assim, por exemplo, eu faço treinamento para equipe de louvor. Uma tecla que eu bato muito é: a pessoa tá cantando que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é forte, que Deus é tremendo. A linguagem corporal dela é para dentro. Uhum. O semblante é triste. A voz está encurtada, atrofiada. Fica muito difícil haver uma coerência entre aquilo que eu estou cantando, aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou me expressando. Uhum. Então, a gente consegue ver, por exemplo, hoje nas equipes de louvor, na ministração de louvor domingo, trazendo especificamente para essa área. A pessoa diz, vamos cantar, vamos pular na presença de Deus, e é ela que está conduzindo aquilo, não está fazendo. Ela está apresentando sinais de insegurança. Uhum. Por quê? Porque é necessário haver essa clareza. Essa clareza de o que eu vim comunicar aqui, o que eu vim fazer. Eu só vim cantar ou eu vim trazer uma mensagem?
Eu vim representar algo aqui. Essa falta de clareza, ela vai afetar diretamente na performance. Eu não estou falando performance no sentido popstar, no sentido midiático. Eu estou falando de performance no sentido de potência de agir, de eu usar 100% da minha capacidade naquele lugar. E isso afeta muito. A falta de clareza afeta muito. Afeta muito, muito mesmo. Muito legal. E realmente a gente observa, né, que principalmente trazendo para esse lado da música, né, às vezes quando a pessoa ela gosta de uma música, ela se identifica, às vezes o primeiro sentimento que ela busca é realmente o que o cantor tá passando ali na voz, né? E eu acho que tu conhece muito bem isso, né? Sim. Sobre se ele tá trazendo uma entonação mais forte, mais vibrante, ou se ele tá trazendo a voz para um lugar mais sombrio. Perfeito. Porque a música, ela é um agente regulador das nossas emoções. Perfeito. Se a gente colocar uma música aqui triste aqui agora, a gente vai ficar meio triste. Da mesma forma, se a gente colocar uma música mais alegre, a gente sente que aquilo é contagiante, né? Perfeitamente. Da mesma forma como a gente fala com uma pessoa. Se eu chego e falo pra Nicolau, né? Falo com o Nicolau. E aí, Nicolau, tudo bem? Claro. Nicolau, tu pode nem estar triste, mas tu fica triste, né? É, porque a gente vai conectando, né? A gente vai conectando, a gente já vê... Eu tô falando com a pessoa tá tão triste, tá tão desanimada, né? Se a gente não é aquele instrumento de trazer aquela voz mais vibrante, mais limpa, mais realmente contagiante, a gente percebe que tem um poder muito forte relacionado à forma como a gente fala, como a gente se comunica com as outras pessoas. Isso pode desmontar o texto que eu estou falando. E se eu falo de algo entusiasmante, não sei se essa palavra existe, mas eu falo com a voz broxada, não vai transmitir a mesma coisa. Não né? vai transmitir. E é até uma pegada, Nicolau, eu acredito que tu já tenha ouvido falar sobre o storytelling, né? Que é a capacidade de contar as histórias, essa capacidade realmente de ir fluindo, né? Havia um dia de chuva e de repente Claro. essa entonação que vem. Então a gente observa que tudo isso tá dentro de um ciclo que a gente vai tentar explicar agora de uma forma para o pessoal que está em casa para ver como é que a gente pode realmente aprender a usar essa ferramenta que a gente tem, né? Porque é uma ferramenta que muitas vezes as pessoas negligenciam. Eu não preciso falar, eu vou só escrever. Não, fala aí, Nicolau, eu não vou falar não. Deixa o meu outro colega apresentar. Desde o colégio, né? Desde o colégio. Nicolau, então eu queria que tu trouxesse um pouquinho quais são as características assim da fisiologia da nossa voz, assim, da voz falada, da voz do canto, qual é a ciência assim que tá por trás da nossa voz? Uma pergunta polêmica, existe cordas vocais? Pregas vocais? Olha, eu vou pedir licença para os meus colegas da fonoaudiologia, né? Como professor de canto, a gente trabalha muito em parceria com os fonoaudiólogos, com os otorrinos. E aí eu vou pedir uma licença para os fonos, né? Para falar um pouco dessa questão da fala, né? Trazer sobre essa questão. Mas Deus, ele nos deu um presente que é a questão... A nossa voz, ela é flexível e ajustável. Então esse é o primeiro ponto. A nossa voz ela é flexível e ajustável, visto que dentro de uma canção, dentro de uma melodia, a minha voz ela vai caminhar em regiões diferentes, graves, médios e agudos, e dentro desses graves, médios e agudos eu vou trabalhar impostações, ou seja, eu vou trabalhar formas de colocar esse grave, formas de eu colocar esse médio, formas de eu colocar esses agudos. Esses ajustes, eles acontecem porque existe uma estrutura de músculos, de membranas na nossa laringe, e uma das propriedades do músculo é a elasticidade. Quando eu tenho elasticidade, eu tenho essa flexibilidade.
Então, por exemplo, dentro de um treino vocal, o meu aluno quer alcançar notas mais agudas, por exemplo. Existe um treino vocal específico para isso. O meu aluno tem a voz mais fraquinha, ele tem aquela voz com pouco volume. E aí ele quer cantar e projetar mais essa voz. Existe uma série de treinos específicos para aquilo. Então isso é uma possibilidade maravilhosa. Por exemplo, a minha altura, eu tenho 1,86 de altura, eu não consigo ficar menor nem maior. Eu estacionei aqui, essa é a minha altura, acabou. Agora a voz não, ela é flexível, ela é ajustável, né? Então, por exemplo, um fonoaudiólogo, por exemplo, ele pode trazer ferramentas incríveis para potencializar essa flexibilidade e, consequentemente, trabalhar essa comunicação mais poderosa, mais eficaz. Muito interessante. E é um músculo, né? É uma série de músculos. Uma série de músculos que a gente observa, por isso que existem os famosos exercícios vocais, né? Sim. Exercício para você limpar mais a voz, exercício para você conseguir ter mais graves, mais agudos. Nicolau, e assim, eu acho que é uma dúvida de muita gente também, existe uma classificação vocal? Ah, se eu quiser saber qual é a minha voz, qual é o tom de voz. Tenor, contralto, Isso. né? Olha, essa questão da classificação vocal, ela é bem polêmica dentro da pedagogia vocal. Tem profissionais que eles vão preferir trabalhar com essas terminologias. Tem profissionais que vão preferir não trabalhar com essas terminologias. Por quê? Essa questão da classificação vocal, ela é, digamos assim, eu não estou falando obsoleta, mas ela é mais antiga, usada mais em corais, né? No canto erudito. Então, a gente tinha uma época que não tinha microfone, não tinha sistema de som e tínhamos um teatro lotado. Então, as tessituras, os naipes vocais que cantavam mais agudos, eles tinham maior probabilidade com que a última pessoa que estivesse na plateia conseguisse ouvir. Tanto que as acústicas dos teatros antigos, elas são montadas para isso. Mas, o que acontece? A gente, dentro da nossa voz, a gente tem uma extensão vocal. A gente tem um registro vocal. Que é a nota mais grave que eu alcanço, até a nota mais aguda que eu alcanço. Então eu vou medir, eu vou entender aqui, eu consigo cantar aqui. E a classificação vocal nada mais eu vou entender, fulano canta mais pra cá, ele vai ficar, digamos aqui no tenor. Fulano canta mais pra... Só que assim, a fisiologia do exercício, a pedagogia vocal, ela vai avançando de modo que os professores de canto, eles preferem não colocar essa, digamos assim, essa limitação no aluno. Né? Não é que é uma ideologia de naipe de voz, mas é uma questão de você... Porque às vezes se você disser assim para a pessoa, você é barítono, o aluno fica com aquela loucura na cabeça, ele não vai querer ir pro agudo de jeito nenhum, porque ele botou ali uma crença limitante na cabeça dele, eu só canto até aqui. Então é um tema muito polêmico. Pouquíssimos professores de canto, vocal coach, fonoaudiólogos usam essa terminologia dos naipes de voz. Pouquíssimos. A gente vai ver mais na dinâmica de igreja, de corais, etc. Entendi. Muito legal, Nicolau. E dentro dessa pegada, né, relacionado realmente à capacidade que o indivíduo tem de projetar a sua voz, Nicolau, acho que é uma dúvida de muita gente também que está em casa assistindo. Às vezes as pessoas, elas acham, né, que a voz dela é feia. Existe voz feia, existe voz bonita. O que tu tem pra dizer sobre isso? Cara, isso aí, assim, a questão de bonito e feio, ela é muito subjetiva. Mas, o que causa as pessoas não gostarem da própria voz? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha orelha. E dentro eu tenho o meu ouvido. Certo? Então aqui eu tenho uma cartilagem e pele. E dentro eu tenho realmente o aparelho auditivo. Só que aqui, da mesma maneira, eu tenho a minha laringe, na minha região aqui média do pescoço, aqui, ó. Onde está sendo produzida a minha voz. A minha voz está sendo produzida dentro, certo? E o ouvido, ele está dentro.
o que que acontece? A gente ouve mais a nossa voz com esse timbre de vibração dos ossos, dessas cartilagens, essa sonoridade mais interna. As pessoas têm a sensação de que eu ouço a minha voz saindo da boca e entrando no ouvido. É um percentual muito pequeno disso. A maior parte da minha voz eu escuto do som que sai de dentro com o que eu estou ouvindo dentro. Então eu tenho uma sensação de timbre, que quando eu gravo a minha voz, e ali eu tenho a minha voz real. Então, quando eu ouço a minha voz gravada, quando o indivíduo ouve a voz dele gravada, ele vai ter uma sensação de estranheza. E essa sensação de estranheza vai causar o quê? Rejeição. Ele vai dizer, ele não vai reconhecer, não, essa não é a minha voz. Então ele vai ter uma sensação de uma voz menos grave, menos harmônica, uma voz mais fina. Né? Então a galera geralmente, o WhatsApp veio para isso. Nicolau, como é que resolve isso então? Gravando mais voz. Você se acostumar com o som da sua voz gravado. Então tem essa estranheza. Não é que, eu acho minha voz feia. Não, na verdade, é uma questão de interpretação da realidade aqui. Você tá tendo uma dificuldade de reconhecimento de timbre. Então é isso. Porque eu acho que tu já ouviu muito isso, até talvez dos teus alunos, né? Eu acho a minha voz muito feia. Direto. Eu gravo aqui, eu canto, direto. Mas eu acho muito feio. Porque realmente a gente tem essa diferença, né? Estranheza, essa claro. estranheza. A gente se ouve falar, mas na maioria das vezes a voz que a gente tá ouvindo, na verdade, não é a nossa voz que as outras pessoas ouvem, né? Aí a gente vê aquela decepção. Cara, essa é a voz que vocês ouvem de mim? É essa daí mesmo. Então, acostumar a gravar mais voz, a própria voz vai ajudar muito. Então, pra você que tá em casa, você já sabe, você não tem a voz feia, só mande mais áudio de WhatsApp. E ouve o áudio, faz que nem a velha guarda. A velha guarda ouve o áudio, né? Ele grava o áudio e bota pra tocar. Isso aí é característica aí da galera. E é uma insegurança muito comum, né? A maioria das pessoas a gente observa mesmo desde a época da escola, desde a época do colégio. É muito difícil as pessoas elas saírem dessa zona de conforto, de ser uma pessoa tímida que não fala, para uma pessoa que começa a tentar se expressar, a tentar aprender, né? Realmente usar a sua voz da melhor forma possível. Porque eu acredito que, às vezes, a pessoa ela pode aprender o canto para ela realmente, né? Eu quero ser um cantor, eu vou procurar Nicolau para me ser o cantor. A pessoa, não, eu não quero ser um cantor, eu quero melhorar um pouquinho a minha voz, eu quero entender a minha voz, eu vou procurar Nicolau para entender um pouquinho como é que eu posso melhorar mais a minha voz. E, Nicolau, se tu pudesse, assim, dar dicas práticas pro pessoal que tá assistindo a gente agora, do que eles poderiam fazer para melhorar a voz. Bora entrar em outra polêmica. Maçã limpa a voz? Tem que fazer gargarejo, tem que gargarejar de manhã cedo, acordar os vizinhos. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Cara, assim, aqui a gente tem esse leque de voz cantada e voz falada, né? Dentro do aquilo que eu trabalho, que é a voz cantada, eu preciso, através do aquecimento vocal, fazer esse ajuste de voz falada para voz cantada, né? A maçã, qual é o rolê da maçã? Não é que eu vou comer uma maçã e aí eu vou ficar com a voz da Whitney Houston. Não é essa parada. A maçã, ela é adstringente e ela é, digamos assim, uma perna, digamos assim, ela é um viés dentro de uma construção bem grande de uma boa saúde vocal. A maçã adstringente, ela ajuda a limpar a saliva, ela ajuda a limpar o trato vocal. Então, aquela pessoa que tem muito pigarro, que tá com aquela salivinha, a maçã, em longo prazo, ela vai ajudar nisso, né? Eu vou comer uma maçã e aí vai resolver? Não. Então, a maçã, ela tem essa frente, ela ajuda na limpeza. Se eu tenho uma voz mais limpa, eu tenho uma voz mais fluida. Se eu tenho uma voz mais fluida, eu tenho uma voz mais bacana eu vou cansar menos, inclusive.
Outro ponto que obrigatoriamente o cantor precisa levar em consideração, fazer nebulização com soro fisiológico. Por quê? A nebulização com soro fisiológico, ela hidrata, limpa e lubrifica as pregas vocais. Quando eu tomo essa água aqui, tomar essa água. Quando eu engulo essa água, ela não molha minhas pregas vocais. Ela vai para o meu trato digestivo. E as minhas pregas vocais estão no meu trato respiratório, na minha via respiratória. Então, essa água ela vai hidratar minhas pregas vocais, digamos, daqui a 4, 5 horas. Então não adianta antes de eu cantar, antes de eu palestrar, eu vou beber 50 litros de água se eu não tenho um processo de hidratação contínuo. Agora, a nebulização com soro fisiológico, como eu estou inalando o vapor do soro, ele vai direto para as pregas vocais. E aí, esse vapor de soro, ele vai ajudar na remoção desse pigarro. Isso em longo prazo. Eu sempre peço 7 dias para o aluno. Me dá 7 dias da tua vida. Nebuliza todos os dias para você sentir a melhora. Então, assim, maçã entra nessa parte, nebulização entra nessa parte. Alongamentos vocais vão ajudar muito. Alongamentos, por exemplo, alongamento de pescoço. Por exemplo, fazer 10 nãos para a direita, 10 para a esquerda, devagar e o máximo que puder. Por exemplo, vou fazer para cá todo, o máximo que puder. Vou para o outro lado, o máximo que puder. Faz isso 10 vezes. Colocou aqui nuca nas costas. Eu ainda não tô mexendo em voz, ó. Nuca nas costas, queixo no peito. Gira os ombros, vai tirando as tensões do pescoço, dos ombros. Então eu vou ter realmente uma ajuda. Só que as pessoas gostam das receitas. O conhaque com mel, a maçã. É o atalho, né? O atalho. Eu vou tomar essa água aqui, eu vou cantar lindamente. Uma vez eu lembro que eu atendi uma aluna de uma igreja e na equipe de louvor dela tinha uma irmã que ela pegou uma maçã, cortou em cubinhos e colocou dentro da garrafinha de beber água e ela foi bebendo a água da maçã. Então é uma coisa mesmo bem puxada para feitiçaria mesmo do que da pedagogia vocal, né? Então assim, isso dentro de um contexto de fala. Agora, cara, eu atendi um aluno de canto e, coincidentemente, ele é professor de cursinho. Então ele dava aula de manhã, de tarde e à noite. A voz muito cansada. E por conta da aula de canto, eu pedi que ele comprasse um nebulizador daqueles portátil, pequenininho, que leva para qualquer lugar, funciona a pilha e tal. Cara, passou assim 3 dias, esse cara me mandou mensagem, disse assim, cara, eu quero te agradecer, porque a nebulização, ela salvou minha vida, minha aula funciona melhor, a minha voz cansa menos. Então é um fenômeno incrível, né? Então assim, evitar refluxo. Quase ninguém fala sobre isso. O refluxo queima as pregas vocais. Então, assim, cara, tem tanta coisa. Ó, o irmão da furadeira começou. Mas deixa ele fazer parte. É bênção, deixa ele. Mas, cara, reduzindo aqui, é uma série de contextos, né? Que podem ajudar. Os alongamentos, nebulização ajuda bastante e outras coisas também. E aqui a gente pode observar que realmente é uma ciência, é um conjunto de técnicas e às vezes as pessoas elas não conseguem entender realmente a fundo porque elas têm um certo distanciamento, né? Quem trabalha com música, quem está envolvido na música já conhece um pouquinho mais, a gente vê que às vezes as pessoas, elas não sabem, né? Mas existe um aquecimento vocal, existe. Aí a pessoa se pergunta, mas para que eu devo aquecer a voz? O que tu diria sobre o aquecimento vocal? Porque, por exemplo, eu tô aqui conversando contigo numa tonalidade de voz aqui, né? Eu tô aqui conversando contigo. Agora, se eu for fazer pois a tua glória quero ver... Pra eu chegar nessa nota, minha prega vocal tem que esticar. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Mas ele vai editar ali em nome de Jesus, botar um reverb. Então, assim, para eu fazer uma nota aguda, minha prega vocal precisa esticar. Se eu passo a semana toda com essa musculatura toda quieta, atrofiada, ela tá, digamos assim, atrofiada no nível de fala. Então eu preciso promover esse esticamento de prega vocal devagar. Então, assim, o treino vocal, ele não deve ser feito só no dia.
Essa é a grande questão. Então há necessidade. Eu não vou conseguir alcançar aquela nota. Ou então o treino vocal. Eu tenho aquecimento vocal e tenho treino vocal. Existe uma diferença entre quem canta o repertório mais agudo, essa pessoa ela vai ter um protocolo. Existe uma diferença de uma pessoa que canta, digamos, 2h30 na noite, ela vai ter um protocolo. A pessoa que canta 40, 50 minutos no louvor, ela vai ter um outro protocolo. Eu vou ajustar minha voz para aquela demanda que eu tenho. Então essa é a importância. Cada caso é um Cada caso caso diferente, é um caso. uma demanda diferente, né? Exatamente. Então, realmente, se a pessoa ela busca cantar, realmente ela vai precisar de um preparo maior, de uma série de exercícios, e tu entende que talvez seja como uma evolução de uma academia, Nicolau, que a pessoa ela precisa manter uma Totalmente. constância, Totalmente. ela precisa manter ali, de certa forma, uma certa rotina, né? E uma Totalmente. rotina de cuidados. E o que tu poderia trazer, assim, pra gente sobre cuidados vocais, né? Tu trouxe um pouquinho sobre a questão da nebulização, justamente para limpar um pouquinho A voz, a né? voz, justamente para lubrificar um pouquinho. Quais são os outros cuidados, assim, que a gente pode ter para melhorar a nossa voz, pra gente ter realmente uma qualidade vocal, de certa forma, uma saúde vocal maior? Porque é um assunto que a gente não ouve Não falar, né? Tu aborda já ouviu muito. alguém falar, como é que tá a tua saúde? Às vezes, quando a pessoa vai no fonoaudiólogo, é porque a situação já tá bem Já tá bem séria, né? crítica, Bem é. grave. O que tu diria, assim, pra gente sobre esses cuidados Olha, com a voz? todo mundo que... A gente começou falando sobre a importância da comunicação. E a gente estava falando... Eu falei, né, que a voz, pelo menos ao meu ver, é a forma de comunicação mais poderosa que tem, pela questão da entonação, do volume, do timbre, da intensidade, enfim, da riqueza dos sons que a voz promove. Imagina você perder a voz ou você reduzir a voz. Que tristeza que vai ser a sua vida, né? Então, a importância de eu cuidar da minha voz... Quando a gente está falando de voz, a gente não está falando só de canto, a gente não está falando só de palestra. A gente está falando sobre a nossa identidade, a gente está falando sobre a nossa personalidade, a gente está falando sobre relacionamento, a gente está falando sobre conquista, a gente está falando sobre tantas coisas, sobre realização pessoal, o cantar, por exemplo, que é uma realização pessoal. Então, proteger esse bem, por exemplo, hoje a gente tem a questão dos fones de ouvido. Isso é muito importante, isso é muito sério. Porque se eu não me ouço bem, automaticamente eu vou forçar mais a minha voz. A audição governa a voz. Então, se eu tô cantando, banda, a minha voz não vai competir com o amplificador de guitarra. A minha voz não vai competir com o som de uma bateria. A minha voz não vai competir com o amplificador de baixo. Que dirá com tudo isso junto em cima de um palco? Então a importância hoje dos fones, dos in-ears, por exemplo, eles fazem vedação e a monitoração. Então, por exemplo, um fone da Shure, um antigo SE215, ele veda em 37 dB. Eu não sei como é que estão os outros fones, mas um da Shure, porque a gente tem num palco uma exposição de mais de 100. É muito som, né? É muito som. E já é, tipo assim, prejudicial. E o da Shure, ele veda 37 dB. Então você já tem uma redução de ruído no ouvido bem legal. Proteger a audição, não competir com o som ambiente, não gritar, evitar o refluxo. Refluxo queima a prega vocal. E aí, para os cantores, tem alguns alimentos que atrapalham bastante a voz. No dia de cantar, não é legal. Chocolate, doce, lácteos. No dia de cantar, tá, gente? Pode, nos outros, depois que cantar, tá liberado. E tudo que causa refluxo, obviamente, porque atrapalha e aí não é legal. O camarim do cantor tem que ter um cuidadozinho especial. Eu lembro que a primeira vez quando a gente conversou, que tu me falou sobre isso, era algo que eu realmente não fazia, não tinha essa percepção do leite, né? O leite, ele suja bastante a voz, Suja contribui para o bastante a pigarro, voz. né? E é um alimento, né? São alimentos que a gente às vezes não
não tem esse conhecimento, né, de saber, eu vou fazer uma apresentação agora em público, eu vou cantar, comi antes. Tu viu um vídeo, um meme que tinha do Michel Temer, que ele tava conversando, na época ele ainda era presidente, ele tava saindo, cara, deu uma pigarreada e a voz ficou aqui, ficou embalado ali. Aí o pessoal deu uma pastilha, que aí piorou tudo, né? Então, assim, se você não quer um episódio como esse, por exemplo, esteja com a voz limpa, aí vai dar tudo certo. Voz limpa. Não, isso tudo é muito interessante, porque realmente as pessoas que estão de fora, realmente elas não têm esse conhecimento do quanto assunto, quanto a ciência tem por trás do próprio falar, da voz, né? Dos cuidados que a pessoa precisa ter. Como a gente falou, é um instrumento muito importante, uma ferramenta muito importante que a gente tem e que a gente vai levar ao longo da nossa vida, né? A gente sempre vai precisar se comunicar, né? Falar com as outras pessoas. E tu falou um ponto muito interessante que eu queria que a gente desenvolvesse um pouquinho. Tu falou que voz é poder e voz também é relacionamentos, né? Claro. Então a gente traz para um contexto que a comunicação, ela também tem um viés muito importante nas relações interpessoais. Perfeito. Não só nas relações com as pessoas que são da nossa família, que são pessoas íntimas, sim, quanto também as relações com as pessoas que são do nosso externo, né? Do exterior, aquelas pessoas que a gente não tem tanta proximidade, mas a gente encontra. E o que tu traz assim pra gente, Nicolau, da importância de se comunicar no contexto interpessoal? Às vezes o rapaz é muito tímido, ele quer chegar na varoa, ele quer conquistar a varoa ali depois do culto, mas aí ele chega, ele vai falar com a varoa. Oi, irmã. Aí ela não ouve nada. O que tu diria assim pra te ajudar? E é um ponto interessante que uma das coisas que as mulheres mais falam em relação aos homens, a mulher espera do homem segurança. Em vários sentidos. E aí a voz, ela precisa transmitir um pouco dessa segurança. Ela precisa ver na figura daquele homem elementos que venham suprir essa necessidade de segurança. E uma voz instável, insegura, ela vai afetar diretamente nisso. Então, na minha comunicação, a gente precisa ter isso tudo muito alinhado. E volto a dizer, na minha linguagem verbal e na minha linguagem não verbal. Hoje começou agora a trazer mais esse estudo dos arquétipos, da psicologia das cores. Eu lembro que uma vez eu estava estudando em ciência política o discurso político. Não o discurso político do palanque, né? Palanque, mas o discurso ciência. Político da ciência, exatamente. E trazendo para o viés da política partidária, digamos assim, você observa os candidatos. Por que às vezes aquele candidato que ele tem boas propostas, você vê que é um cara verdadeiro, você vê que é um cara ali que está bem intencionado, por que às vezes ele não ganha? Porque falta essa comunicação. Nós somos seres sensoriais. Nós somos ligados e movidos por aquilo que a gente vê, ouve, cheira, sente, enfim. E aí ele fala o quê? A maioria dos políticos, por exemplo, o cara vai disputar um cargo para governador. Ele vai pegar, não é difícil você imaginar um candidato a governador ou a prefeito usar uma camisa azul de manga comprida dobrada em 3/4, como eu estou aqui. O azul, dentro da psicologia das cores, ele transmite confiança. A manga comprida de botão, ela transmite formalidade. E a manga dobrada em 3/4, ela transmite trabalho, o arregaçar as mangas. Então esse candidato, essa pessoa ainda não falou nenhuma palavra e ele já está se comunicando. Gente, Nicolau acabou de fazer minha campanha. Aguardem. Aguardem aí. E aí ele não falou uma palavra e ele já está se comunicando. Ele ainda não abriu a boca para falar. E isso porque
Todos esses elementos, eles conversam com o inconsciente coletivo. E aí você vai observar que, às vezes, aquele político profissional, ele vai levar aquela campanha. Claro que porque ele tem uma grande quantidade de dinheiro investida, mas porque houve uma preparação mais consistente dentro disso. E como tu bem falou, da time, como foi que tu falou? Então hoje o dia começou e aí coloca mais entonação na voz. Então essa dinâmica vocal, então eu tenho o som da voz, eu tenho o visual, storytelling, exatamente. Então eu vou ter um figurino, um arquétipo, a entonação de voz. Cara, isso é determinante na minha comunicação. Um ponto que tu falou que é muito importante, que realmente quando a pessoa ela se predispõe primeiro a te ouvir, ela já vai observar se a forma como tu fala é uma forma confiante. Em uma entrevista de emprego, né? Exatamente. Um caso aqui bem comum, que a maioria das pessoas, ou se não participou, vai participar, né? O entrevistador, na maioria das vezes, ele vai ser um psicólogo, ele vai ser aquele profissional de RH. Sim. E ele vai ter tudo isso muito detalhado do perfil, Sim. daquela vaga, das características que aquele candidato ele precisa. E a voz vai transparecer muito isso. Vai transparecer as nossas emoções, né? Claro. Se eu tô inseguro, eu vou passar uma voz mais insegura. Se eu tô confiante, eu vou passar uma voz mais confiante. E isso não é desenvolvido, Nicolau. Isso a gente não aprende na escola. Não é aprendido. Infelizmente, tem tantas questões dentro do currículo escolar hoje que precisam ser revistas, né? A pessoa sai do ensino médio, ela não sabe sobre educação financeira, ela não sabe sobre comunicação, ela não sabe sobre uma série de fatores. E pior ainda é a pessoa, por exemplo, sair da faculdade e não saber esses elementos. E não desenvolver mais durante esse período, né? Exatamente. Aí tá lascada. Né? Isso aí é uma coisa que nós não fomos treinados. Isso é uma coisa muito cultural de cada país. O Brasil, ele é um país onde as pessoas elas são treinadas para serem CLT ou fazer concurso público. O empreendedorismo dentro do Brasil, por exemplo, ele ainda é um tabu, por mais que a gente tenha uma força de economia ainda de pequenos investidores, de pequenos empreendedores, mas ainda é uma coisa muito amadora. Você não vê dentro do empreendedorismo brasileiro, na grande maioria, técnica, porque as pessoas não são preparadas para isso. E às vezes o cara ele é um bom executor da tarefa, mas ele não é um bom comunicador daquilo. E aí você vai ver pessoas dentro de qualquer área da profissão, da psicologia, da medicina, do direito, da engenharia. Às vezes aquele cara ele não é o melhor engenheiro, ele não é o melhor arquiteto, mas ele se comunica melhor. Ele sabe se comunicar bem, né? Em tudo. Em tudo. E aí ele vai ter, obviamente, mais êxito. Ele vai conseguir se colocar nas oportunidades certas. Exatamente. Até porque comunicação, como tu mesmo falou, é essa capacidade que a gente vai também ter de se relacionar com outras pessoas, e isso cria também um network, né? Claro. As pessoas vão falar com quem gosta de falar, né? Claro. De certa forma, a pessoa que é mais tímida, que ela não consegue falar tanto, ela mesmo já se coloca já em uma situação de exclusão. Uhum. Porque não é que a gente precise falar o tempo todo, mas a gente precisa colocar o nosso pensamento de forma clara, a gente precisa saber conversar com um amigo de forma clara. Nicolau, para te ter uma ideia, como a nossa voz é tão importante, eu acredito que tu já tenha visto isso em muitos casos dos teus atendimentos, das tuas consultorias, que às vezes a forma como até a terapia, o que é uma terapia? É uma indução de comportamento através da fala. O terapeuta nada mais é do que alguém que vai te direcionar para trabalhar as tuas emoções da melhor forma através do quê? Da fala, da comunicação. Por aí a gente já vê o quão importante Perfeito. Quando Deus ele cria, trazendo aqui para uma pegada bíblica, né? Quando Deus ele cria o universo, o que ele faz?
ele pega alguma coisa ou ele fala? Ele fala. Ele fala. A existência vem através da voz, né? Por isso que a gente ouve muito, né, das nossas avós, das pessoas mais antigas. Ah, cuidado com a língua, cuidado com o que você vai falar. A boca abençoa e amaldiçoa. Tenha cuidado com a sua língua. A com língua certeza. é perigosa. Né? E ela tem um sentido espiritual, que eu creio, e tem um sentido neurológico. Eu vou abrir um parêntese porque tu puxou essa parte aí. Eu gravei um vídeo falando, na verdade eu tinha feito uma live de 1 hora falando sobre esse tema, perdendo o medo de cantar. O medo de soltar a voz e tal. E um dos pontos que eu coloquei é a questão da autoimagem. Por que autoimagem? Eu digo assim, pra você... Ah, Ney, tu canta, né? Na tua igreja eu vi uma foto tua no Instagram que tu canta. Aí tu diz assim, ah, não, eu canto não, eu arranho. Quando você verbaliza isso, você tá criando uma comunicação neurolinguística. Você tá dizendo, eu não sou um cantor, eu não sou... Não, minha voz é mais pra lá do que pra cá. Ah, minha voz é de taquara rachada. Ah, isso é... E aí a pessoa, ela começa a maldizer a sua própria voz e ela vai criando, ela vai formando uma identidade de que ela não é um cantor. Quando ela vai cantar, ela não desempenha bem. Porque ela construiu uma narrativa. Então, para quem não crê no viés espiritual, a neurociência está aí, tem artigos e livros e materiais quilométricos para quem quiser pesquisar sobre isso. Falando desses contextos, Desses né? contextos, exatamente. E realmente a gente observa que são vários caminhos que a gente vai trilhando e que cada um tem as suas ramificações. Sim. Tanto na comunicação interpessoal, como na comunicação relacionada à oratória, como na comunicação relacionada ao canto. Sim. Nicolau, e eu queria que tu trouxesse também aqui pra gente casos reais, assim, na tua experiência como profissional da voz, como professor de canto. O que tu já pôde observar de evolução na voz das pessoas? O que tu observou que as pessoas mudaram a partir de observar que elas melhoraram a voz? Tu entende que isso afetou a autoimagem que ela tinha, Sim. a percepção que ela tinha sobre ela mesma? Traz assim uns casos pra gente observar como é que isso realmente afeta, né, a vida das pessoas, porque pra ti, que é uma pessoa que tá muito ligada à música, ao canto, tu observa isso de uma forma, com um olhar mais realmente focado, né? Sim, sim. Tem muitos casos. Assim, eu sempre gostei muito de estudar essa questão da inteligência emocional. Se bem que vi um episódio que o Augusto Cury disse que a emoção ela não é inteligente, né? Mas dentro desse termo do estudo das emoções, digamos assim, eu comecei a observar que esses fatores emocionais, psicológicos, eles são mais determinantes do que os fatores fisiológicos. Isso aí é uma coisa inegável. Muitas vezes, Anei, as pessoas sentaram na minha sala e não tinha aula. A aula praticamente era uma terapia. Era uma terapia. Porque a voz daquela pessoa, o canto daquela pessoa, ele estava escondido através de uma série de muros, de medos, de traumas, de incertezas, de insegurança. E por conta disso, eu posso afirmar com toda clareza e convicção de que tudo começa através de uma reestruturação da identidade. Uma reestruturação da identidade, ela vai trabalhar todos os pontos da minha vida, da minha existência. O canto, a voz, ela é uma fatia da minha existência. Eu sou um marido, eu sou um profissional, eu sou um amigo, eu sou um filho. A questão da estruturação da minha nova identidade, da minha identidade, ela vai fazer uma diferença gigantesca para
essa performance. Então, assim, já aconteceu de eu trabalhar uma música com uma aluna e ela dizer assim, eu quero que coloque 4 tons abaixo porque eu não alcanço o tom original. E eu fazendo ali o vocalize, eu via que aquela pessoa chegava na nota X. E dentro da música, no tom original, a melodia estava dentro daquele registro. Mas a pessoa colocou um medo. Eu não consigo cantar. E aí eu dizia, vamos lá, a gente vai passar aqui a música 4 tons abaixo. Vamos lá. Fiz muito isso. Como um teste, como um laboratório. A pessoa cantou a música 4 tons abaixo. Terminou de cantar, eu digo, vamos beber uma água aqui rapidinho, pá. Aí eu trocava o playback e subia um tom. Então agora a música estava 3 tons abaixo. Vamos lá, de novo. A pessoa cantava. Pá, 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 pá. Até porque ela já tinha cantado anteriormente, a voz já abriu um pouquinho. Aí terminou de cantar. Bora tomar mais uma água, conversa aqui um pouquinho, parará. Bora lá, de novo. Aí aumentava mais um tom. E agora a música estava 2 tons abaixo. A pessoa cantava. E aí eu ia repetindo esse processo. Chegava um ponto, e aí a pessoa cantou maravilhosamente bem, terminou de cantar e disse assim, cara, esse é o meu tom. Essa música eu canto 4 tons abaixo. E eu dizia assim, tu acabou de cantar no tom original. Só pelo fato de tu não saber que estava no original. Porque tu não enxergou essa canção pela ótica do medo. Isso é uma coisa assim... teve pessoas que, tipo assim... Várias pessoas que pulavam e gritavam na sala e chorava por conseguir cantar uma música. Porque ela, meu Deus, eu não achava que eu conseguia cantar essa música. Isso não estava dizendo respeito somente à capacidade vocal de cantar uma música. Isso falava da autoimagem, da autoestima, das crenças de merecimento dessa pessoa. E aí a gente observa, cara, se tu conseguiu fazer isso, existem tantas outras coisas na tua vida que tu pensa que tu não consegue fazer e tu consegue. Através de um treino certo, de uma estrutura correta. Mas essa questão da superação dos desafios de medo e tal, é necessário parar e se reconstruir, se reanalisar. É muito determinante. Eles conseguem mais uma água aí? Em nome de Jesus, deixa eu pedir para mim. Como é que tu consegue mais uma? Tu consegue. E o medo, Nicolau, o medo é uma emoção que paralisa realmente, né? Total. Paralisa realmente quando a gente tá com medo e isso transparece no nosso corpo de forma fisiológica. A gente vai começar a tremer, a voz vai começar a falhar, né? Tanto faz. Realmente a gente entra em um estado de luta ou fuga. Então a pessoa vai precisar se defender de alguma forma. E às vezes a forma que ela vai encontrar de se defender é não fazer. Ela não cantar, eu não consigo, eu não vou conseguir alcançar então, essa nota. É interessante isso. Nesse vídeo que eu gravei, pode aparecer, cara. Você é uma pessoa gente boa demais. O medo, eu estava estudando muito sobre isso, né? O medo, ele é um fenômeno de autopreservação. É natural. Ele é natural. É importante que a gente tenha medo. Agora, observe. Eu vou ser bem, digamos assim, vou invadir a questão da psicologia sem ser psicólogo, né? O medo, ele é um fenômeno de autopreservação da minha vida, da minha existência. Por exemplo... Eu vejo ou ouço um perigo, o medo ele vai despertar um gatilho para que eu fique atento. Por exemplo, ver um animal perigoso. O medo ele vai me deixar em estado de alerta, certo? Para que eu não tenha... Eu vou chegar num local que é muito alto. Eu vou ter medo para que eu não caia e não morra. Agora, onde é que está a ligação do medo com o canto, com a voz? Visto que eu não vou cantar e morrer. Visto que se eu desafinar eu não vou morrer. O medo ele está sendo na música um fenômeno de autopreservação não da minha estrutura física, mas da minha estrutura emocional. Por quê? Eu tenho medo de falhar.
Eu tenho medo de que os meus pares, né, me vejam de uma forma negativa. Medo do julgamento. O medo né? do julgamento. O medo de ferir a minha reputação. De ferir essa autoimagem que Au- ela mesma já construiu. Exatamente. Que ela mesma... Porque eu não vou morrer se eu cantar. Eu não vou morrer se eu desafinar. Então, o meu medo aqui, no caso, é da minha estrutura de preservação da minha estrutura emocional. Agora, por isso que eu preciso trabalhar esses 3 pontos, que é a autoestima, a autoimagem e a crença. E a autoestima que eu tô falando aqui, eu não tô falando de espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, não tô falando desse tipo de autoestima. Tô falando da autoestima no sentido de eu acreditar que eu posso fazer isso. Como eu me vejo, como eu me enxergo? Eu me enxergo que eu tenho capacidade e meios de fazer isso. A autoimagem, eu sou um cantor, eu sou aquilo que eu estou me propondo. E a crença é eu acreditar nisso. Então esses 3 pontos vão trabalhar no combate do medo. Porque senão ele vai me paralisar. Verdade. Porque medo por medo, mano. A gente vai ter que conviver com ele. E complementando a tua fala, como tu trouxe essa pegada da psicologia, e aqui é um dos nossos grandes enfoques, trazendo para aqui para a neuroanatomia, o que a gente aprende, né? Entendendo um pouquinho sobre como é que funciona o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso periférico. A gente aprende que existem ali 2 sistemas, que é o parasimpático e o simpático, que são 2 sistemas que estão muito relacionados a essas respostas fisiológicas que o nosso corpo ele vai desenvolver automaticamente, Nicolau. Automaticamente. É um frio na barriga. É um frio na barriga. Uma mão suada. É o leão vindo pra cima e tu correndo. Então, é algo que faz parte da nossa natureza humana, é algo que faz parte do nosso sistema de preservação e é algo que a gente precisa realmente trazer essas ferramentas para trabalhar esse medo da melhor forma possível e entender que existem medos reais e existem medos ilusórios, claro. ou medos imaginários, né? A maioria eu acredito hoje, né? A maioria, né? A gente às vezes, uma coisa que eu desenvolvi, eu sou mais voltado pro lado da ansiedade do que da depressão. E aí uma coisa que eu aprendi que foi poderosa na minha vida é questionar os meus pensamentos. Fazer algumas perguntas para aquele pensamento. Cara, né? Isso é real? Por que eu tô sentindo isso? Isso aqui é real? Certo. Qual o pior que pode acontecer? Será que eu não tô fazendo uma mera... Será que eu não tô tendo uma distorção da interpretação da realidade? Eu aprendi isso. Cara, existe tanta distorção da interpretação da realidade e o medo faz isso, inclusive. O medo transforma um grão de areia numa pedra. São as distorções cognitivas, né? Total! Que muitas vezes a pessoa ela só consegue identificar realmente quando ela está em um ambiente terapêutico ou quando ela conversa com alguém que tem esse conhecimento, né? Claro. Porque para te falar para uma pessoa que se ela cantar errado não vai acontecer nada para ela, para falar é fácil, mas a forma como ela vai entender isso, aí é um emaranhado que tu precisa, de certa forma, ter ferramentas para conseguir trabalhar. Eu acredito que até por isso tu buscou mais conhecimentos relacionados realmente a PNL, ao coach, para te poder ter uma gama de ferramentas para trabalhar justamente a ansiedade, justamente o medo, essas crenças limitantes que a pessoa ela tem, ela desenvolve. Sim, porque senão não anda. Não anda. Senão a pessoa não desenvolve. E tudo isso tu trouxe pro teu trabalho para da melhor forma possível atender as pessoas. As pessoas da melhor forma possível, né? É porque, ó, cantar é a coisa mais normal. A gente praticamente aprende a falar e cantar junto. A gente, quando é criança, bebezinho, é a musiquinha de dormir, a musiquinha de comer, a musiquinha de não sei o que, parabéns pra você. E esse fenômeno, e o cantar, que é uma coisa tão natural, tão maravilhosa,
ele vai se tornar esse problema, toda essa problemática, através dos episódios da vida desse indivíduo. Os traumas, as vivências, a crença, o ambiente familiar. Toda essa série de questões. Né? Todo mundo já contou até na pré-infância, quando na pré-escola. Todo quando mundo! A professora fala, vamos fazer o A. Né? Já tá colocando a voz numa entonação, dando aquela palavra, aquele código, trazendo uma fonação para aquele som, né? A Xuxa, A de amor, B de baixinho, C de coração. Tinha música pra tudo, cara. Então tudo. É algo que a gente entende que é natural, mas de certa forma, por não ser falado, ou por não ser... De ver como a mente, ela pode... A mente é louca, né, cara? É. A mente é uma loucura. Ela pega uma coisa tranquila e cria um problema muito doido, cara. Cria narrativas e histórias e isso tudo, de certa forma, prejudica a pessoa naquilo que ela se propõe a fazer, né? Eu brinco até com a minha esposa e digo, poxa, eu queria ser um pouquinho psicopata pra sofrer um pouco menos com as emoções, porque, de fato, é um jogo difícil de jogar. É um jogo bem difícil de jogar. E até o final da vida a gente tem que jogar, que senão sucumbe. Tem que aprender a jogar. Cara, então foi muito legal, Nicolau, bater esse papo contigo, cara. Pô, meu amigo, eu que agradeço. Aqui, entrando aqui pro nosso bloco final, como é que o pessoal pode te encontrar? Onde é que a galera te encontra? Quem quiser fazer uma aula contigo, como é que é o teu trabalho? Fala um pouquinho. Olha, hoje todo o meu trabalho, ele tá ali concentrado no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Mais no Instagram, né? Lá eu tenho vídeos dando dicas, tá lá nos stories conversando com a galera, com material todo lá. Além de atender como professor de canto, né? Como preparador vocal, eu também tenho o treinamento para equipes de louvor das igrejas, onde eu já... Fiz esse treinamento em várias igrejas daqui de São Luís, várias cidades do interior, inclusive em novembro eu vou estar em Santo Inês e temos desenvolvido essa frente. E o meu Instagram é @NicolauCosta. A pessoa me encontra lá pelo Instagram, ela vai conseguir se comunicar comigo tranquilamente e agendar uma aula e fazer essa jornada. É uma jornada, né? É uma jornada. Show. A gente vai deixar, galera, também aqui na descrição todos os contatos do Nicolau para quem quiser buscar um pouquinho mais sobre como é que é o trabalho dele. Se você tem um sonho de cantar, bora colocar esse sonho como objetivo, procurar o Nicolau. E a gente espera que de alguma forma a gente possa ter agregado conhecimento na sua vida. A gente hoje pôde ter um pouquinho esse aprendizado da importância da voz, da importância da fala, da importância da comunicação. Então que você ao longo da sua vida, realmente você busque auxílio de profissionais ou faça cursos ou aulas para que de alguma forma você possa desenvolver a sua capacidade de oratória, a sua capacidade de fala, porque realmente é um recurso que vai ser muito importante para a sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. A gente vai trazer episódios aqui mensais. Foi muito bom esse papo aqui com o Nicolau. Mais uma vez, muito obrigado, Nicolau. Obrigado mesmo. Para mim foi uma honra, né? Como eu falei no começo, poder ser o primeiro aí. Eu desejo todo o sucesso do mundo. E eu acredito que isso aqui é mais do que entretenimento. Isso aqui vai impactar a vida das pessoas pela importância do tema. E parabéns pelo projeto. Cara, amém. E que você possa ter sido, de certa forma, abençoado com esse podcast, com esse nosso primeiro Honey Talk. E a gente se vê na próxima. Valeu!